Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Hoje estamos dando continuidade à nossa semana de comemoração, né, ao mês do advogado, pela OAB Mossoró, e hoje nós estaremos com um mini-curso, né, Compliance Eleitoral, Diferencial Competitivo nas Eleições de 2002. Estamos ao vivo, vamos começar com o nosso convidado palestrante, o doutor Daniel Monteiro. Tem um currículo, inclusive, invejável. Professor da UFRN, Instituto Novo Eleitoral, doutorando da UFPR, mestre pela UFRN, né, advogado eleitorista, fundador do grupo de pesquisa em Direito Eleitoral da UFRN e cofundador do Instituto Potiguar do Direito Eleitoral do URN, procurador municipal. Então, ele veio aqui agregar valor a gente, né, compartilhar conhecimento. Antes de eu passar a palavra ao nosso convidado, eu queria ressaltar com vocês que, ao final da palestra, vocês podem estar abordando, fazendo suas perguntas pelo chat, bem como se faz necessário acessar o link de inscrição do formulário que vai ser disponibilizado junto ao chat, ok? Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber o senhor, doutor Daniel Monteiro, agradecer em nome da OAB a sua receptividade em vir colaborar com a gente, discutir um assunto tão importante e de referencial nesse ano, né? Já que estamos no ano eleitoral e realmente se faz necessário discutir e abordar esse assunto para os nossos colegas tomarem conhecimento realmente no que se vem trazendo aí de novo, atual e necessário para a atuação, quando se fala na advocacia eleitoral. Então, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer ao convite que nos foi feito para hoje estarmos aqui conversando sobre essa matéria tão interessante, né, que é o direito eleitoral aí aplicado em relação ao compliance eleitoral. Agradecer à presidência da OAB, a subseccional Mossoró, a vice-presidente doutor Glauber, que também está aqui, a doutora Lorena, uma grande amiga, grande advogada, e a todos vocês, né, agradecer a audiência de cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, né, para a gente tratar um pouco desse tema que é tão importante aí na minha visão. A gente vai bater papo, vai tirar dúvida, vamos aí falar um pouco dos conceitos, né. Então, muito feliz de estar aqui com todos vocês, uma semana importantíssima, simbólica, né, essa semana da advocacia, a OAB aqui de Mossoró, né, faço questão de destacar que eu sou mossoroense, né, nascido e criado aqui, então, uma terra abençoada, terra da resistência, terra da Celina Guimarães, né, enfim, uma terra que tem tradições nas suas lutas, na cultura, né, e também na luta na advocacia. Então, fico muito feliz nesse mês do advogado, poder estar colaborando aqui, humildemente, com alguns conhecimentos que pude adquirir, trazer esse tema inovador, né, que é o compliance eleitoral. Então, fico aqui os meus agradecimentos a toda a equipe de produção e a cada um de vocês que vão acompanhar conosco aí este mini curso. Já pode participar, já coloca a sua dúvida, né? Já vai aí participando, vai dizendo de onde vocês estão falando, né? Se é só de Mossoró, se é de Natal, se é de outros lugares aí do nosso querido Brasil. E é isso, gente. Vamos em frente, vamos começar aí a falar desse tema tão bacana. Podemos ir, Lorena? Podemos, a palavra está com você. Maravilha. Olha só, gente, compliance eleitoral, né, um diferencial competitivo nas eleições de 2020, né? Eu, com muito carinho, trouxe esse tema, né, para que a gente pudesse conversar na noite de hoje e a gente entender, dentro dessa, vamos dizer, turbulência, né, que já é comum das eleições, principalmente as municipais, mas eleições municipais com pandemia no meio, né, sem dúvida nenhuma, é um desafio ainda maior, né, porque várias são as mudanças, várias são as novas interpretações, várias são as dúvidas, né, e as inseguranças que foram criadas diante de transformações tão rápidas, né, que todos nós temos passado. Então, eu escolhi esse tema, fiz aqui questão de didaticamente trazer para vocês um sequencial aqui, para que vocês possam acompanhar os principais pontos. A minha ideia é a gente propor
uma visão mais inicialmente conceitual, né, teórica do que é esse compliance, para, no segundo momento, focar nesses diferenciais, destacando aí, inclusive, os diferenciais na pré-campanha, na campanha e no pós-campanha também. É isso mesmo, né? O compliance eleitoral, ele é aplicado aí em todo o curso aí desse processo seletivo macro, né, que são as eleições de 2020. Então, já chamo vocês aí para que a gente possa participar, já mande a pergunta de vocês, já participem, digam de onde vocês estão participando, para que a gente possa ter uma interação maior aqui neste curso, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou aqui colocar o share para que vocês possam acompanhar comigo esses slides, né, sobre esse tema tão bacana que eu adoro, né? Lembrando aqui, Lorena, inclusive, que o compliance é o tema que eu estudo, que eu pesquiso lá na minha tese, né, de doutorado, né, na Universidade Federal do Paraná. Ela é orientada, inclusive, essa minha pesquisa, pela professora Neida Desirri Salgado, né, uma das referências nacionais e internacionais, inclusive na defesa da mulher na política, né? E adivinhe só, eu trabalho compliance voltado para as mulheres, né? Evitando aí a existência daquelas malfadadas candidaturas fraudulentas ou popularmente chamadas candidaturas laranjas, né? Um grande desafio é a gente fazer com que as mulheres efetivamente se candidatem, sejam eleitas e efetivamente exerçam os mandatos. Afinal de contas, pelo IBGE, somos maioria de mulheres no Brasil. Então é isso, meus amigos. As apresentações eu já vou passar. Só uma observação aqui, Lorena, você esqueceu de dizer, dentro dessa minha qualificação, eu nem alguma coisa importante, mas faltou eu dizer aqui que o mais importante é a sua amizade, né? A amizade com a doutora Lorena, que é de muito tempo. Esse sim é o que vale mais aí, porque é aquela coisa, né, verdadeira e construída há muitos anos, é uma amizade que o tempo distancia, mas a amizade continua, né? Então é isso. Meus amigos, olhem só. Eu queria trazer para vocês essa noção inicial do compliance, né? Primeiro, o compliance, ele vem do verbo to comply, que significa colocar em conformidade, estar em conformidade, né? Então, a ideia central desse verbo em inglês é colocar alguém ou alguma instituição em conformidade com regras que regulamentam essas pessoas ou instituições, né? Então, o compliance, de uma maneira geral, ele vai ser exatamente esse conjunto de técnicas, né, que promove essa conformidade de instituições, empresas e até pessoas também com as regras que lhes são aplicáveis, né? Inclusive prevenindo, identificando ali erros previamente e solucionando, sobretudo, as irregularidades que foram encontradas previamente. Então, essa é uma noção geral, né? Eu vou aqui até lembrar para vocês que esse compliance ele surgiu, né, no mundo corporativo nos Estados Unidos, né, de maneira a impor as grandes instituições bancárias a conformidade com as regras jurídicas, né, e acabou se espalhando pelo mundo. No Brasil, com o advento da lei anticorrupção, né, nós tivemos ali muito forte uma regulamentação do compliance criminal, as empresas se adequando, né, às regras criminais para evitar crimes de lavagem de dinheiro, sonegação, evasão de divisas, entre outros. Então, no Brasil, essa foi a grande porta de entrada do compliance, que rapidamente se espalhou para as outras áreas, não só do direito, né? Nós temos o compliance contábil, nós temos o compliance também empresarial, nós temos o compliance jurídico, né? E aí dentro dele várias áreas são, é muito conhecido o compliance tributário também, né? Aquele planejamento para que as empresas possam ter um rendimento, né, do ponto de vista tributário mais econômico, mais eficiente, né? Então, de maneira pioneira, lá no grupo de pesquisa em Direito Eleitoral do FRN, nós passamos, em 2017, a estudar como esse instituto poderia ser aplicado no direito eleitoral, isso mesmo, nosso querido direito eleitoral, né? E aí começamos a desenvolver alguns conceitos, inclusive alguns cursos, né? Nós temos aí um curso também de introdução ao compliance lá no Instituto Novo Eleitoral, que eu faço parte, né? Quem tiver interesse é só acessar, e passamos a desenvolver e também a testar e aplicar essa noção de compliance dentro do direito eleitoral. De uma maneira geral, ele busca
dar mais segurança e credibilidade a essas instituições e pessoas, né? Até porque ele faz ali uma revisão, uma checagem prévia, todo um trabalho preventivo, né, para evitar que irregularidades aconteçam. A ideia é se antecipar as fiscalizações e corrigir isso antes que as fiscalizações venham, né? Então, como eu disse, houve essa grande expansão para várias áreas, né? Inclusive lá no direito eleitoral, nas eleições de 2018, né, ele já foi aplicado, já evitou aí uma série de sanções, né, já evitou aí uma série de problemas que os candidatos poderiam ter evitado. E vamos perceber que nas eleições de 2020 o Compass ganha ainda mais importância, amigas e amigos. Por quê? Porque, evidentemente, essa é uma das eleições mais tumultuadas, né, mais imprevisíveis, né, mais cheias de polêmicas, né? A gente vai ver aí que o compliance ele é um antídoto a esse veneno das polêmicas e das inseguranças jurídicas, né? Porque ele tenta dar uma orientação, a bússola a quem está perdido, né? Quem está navegando nesses mares revoltosos que são o direito eleitoral, né? Eu tive a alegria, o vice-presidente doutor Glauber, né? Eu gostaria até de registrar que há cerca de 2 semanas atrás, eu completei 15 anos na advocacia, né? Parece até que foi ontem, né? Então, muitos mares tormentosos, né? A gente já enfrentou, né? Mas sempre, qualquer eleição, a nova eleição, parece que começa tudo de novo, porque nós temos exatamente aí, como eu coloquei, um contexto, né, de muitas alterações normativas. Para vocês terem ideia, gente, só no ano anterior à eleição, em 2019, 4 novas leis que alteram o processo eleitoral de 2020 foram publicadas no ano de 2019, exatamente para atender aquele princípio lá da anualidade ou da anuidade, né, que estabelece lá no artigo 16 da Constituição Federal de 1988 que qualquer alteração que seja publicada em relação ao processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, mas não se aplica ao pleito eleitoral que venha a ocorrer dentro de um ano antes, né? Então, em resumo, todas as alterações do jogo eleitoral têm que acontecer um ano antes das eleições, e daí porque no ano passado nós tivemos 4 leis, né, que alteraram o processo eleitoral. E tivemos veto, tivemos derrubada de veto, né? Tivemos ali a polêmica do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que ia para 4 bilhões, depois ficou em 2 bilhões, né? Então, vocês acompanharam ali, se lembram bem, o ano passado, todas essas polêmicas, né? E se não bastasse as alterações do ano passado, ora, a pandemia trouxe alterações, inclusive de ordem constitucional, no próprio ano da eleição e exatamente excepcionando o artigo 16, que é o princípio da anualidade que eu acabei de falar. Então, veja só que aspecto inovador, né, que jamais se tem conhecimento de algo parecido ter ocorrido aí no período pós-democracia de 88, né? Então, mais dúvidas vieram, mais discussões, né, muitas indefinições ali no início do ano, e não bastasse isso também, a jurisprudência, sim, o TSE, né, o STF também, nós tivemos lá atrás decisões, né, da garantia dos 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as mulheres, né? Tivemos aí, olha só, vou aqui destacar, já começo falando aqui dos diferenciais, hein? Não vou deixar só para o final, não, né? Então, um diferencial competitivo é, de fato, você, advogado que vai assessorar, você pré-candidato, pré-candidata, entender as novidades jurisprudenciais. E o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, passou a entender antes da eleição de 2020, que as provas que são gravadas no âmbito da casa de um eleitor, né, aquelas gravações da compra de voto do candidato, que vai lá oferecer o dinheiro, a promessa de emprego em troca de voto, essas gravações que antes eram tidas como ilícitas, né, não valiam para o processo eleitoral, o TSE passou a entender que elas são válidas, sim, diante da peculiaridade do processo eleitoral. Então, muito cuidado, né? Olha só um diferencial que o compliance eleitoral traz, porque ele vai orientar, vai prevenir, né, o pré-candidato, o assessor jurídico vai poder orientar o seu cliente, né, a sua cliente, no sentido de, se já não fazia, continuar sem fazer esse pedido de voto dentro da casa do eleitor, que eventualmente pode ser uma armadilha, né, e agora, com essa nova interpretação, pode ser que seja usado como prova, a partir do dia 27 de setembro, para
uma eventual representação do 41A. Então, só exemplificando, vejam como, além das várias alterações normativas e também jurisprudenciais, nós vamos ver o próprio efeito da pandemia, né? Nós vivemos, cada um de nós, num estado diferente, né? Os próprios partidos, a política tem sido feita de maneira diferente das campanhas anteriores, inclusive com forte presença virtual. Então, muitas questões foram esclarecidas, mas outras ainda estão a serem realmente esclarecidas, como, por exemplo, a questão dos comícios, se vai ter esses comícios, passeatas, ou como será feita essas passeatas. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. E, é claro, o adiamento da eleição trouxe aí, com a emenda constitucional número 107, todo um novo calendário eleitoral, inclusive com direito intertemporal eleitoral, né, e constitucional, porque considerou preclusos ali os prazos que já tinham se vencido, mas permitiu o adiamento e alguns prazos, como de afastamento, né, desincompatibilização, que ocorrerão, por exemplo, com o dia 15 agora, uns 3 meses antes da eleição, para os servidores, né, que desejem se candidatar a vereador, né? Então, vejam, é um contexto realmente muito turbulento, né? E esse compliance, ele serve de um farol, ele serve de um guia, né, que vai dentro das técnicas, que vamos aqui, inclusive, ilustrar algumas delas, dentro de um programa de integridade. Queria muito que vocês guardassem essas duas palavrinhas, programa de integridade, né, porque, de fato, vamos dizer assim, a chave ali da técnica para o compliance eleitoral. E vou lembrar vocês que esse compliance eleitoral não foi uma coisa assim inventada da minha cabeça, ou lá do grupo pesquisa, ou de outros colegas que estudam o tema. Ele realmente busca seus fundamentos na Constituição, naquilo que há de mais fundamental, que é o princípio do Estado Democrático de Direito. Ele é todo voltado, né, para promover esse Estado Democrático de Direito, né? E também esse princípio maior, que é a soberania popular. Nós sabemos aí no início, no artigo 1º, parágrafo único, né, que todo o poder emana do povo, né? Então, essa soberania popular, ela justifica a aplicação desse compliance eleitoral ou partidário, como nós vamos ver, tá? Então, percebam que são duas grandes estruturas, duas grandes colunas funcionais que dão suporte à técnica do compliance, e que, ao aplicá-lo, tanto os partidos como pré-candidatos e também eventuais coligações majoritárias certamente terão um potencial, né, um diferencial competitivo, né? E vamos entendendo aí ao longo da explanação como é que se dá esse diferencial competitivo. E você que já tem dúvida, já pode ir mandando aí no chat, que daqui a pouco a doutora Lorena vai passar aqui, nós vamos comentar as perguntas de vocês, tá bom? Olha só, trouxe aqui o conceito do compliance eleitoral, né, esse conjunto de ações, né? Então, perceba, o compliance eleitoral é tido como uma nova tecnologia, né? Assim como a gente tem novos programas de computadores, nós temos novos aparelhos, novas máquinas na indústria, o direito também se modifica e traz tecnologias novas, né? E o compliance se encaixa dentro dessa tecnologia nova, né? Porque ele traz uma nova maneira de abordar a forma de fazer eleições do ponto de vista jurídico. Então, esse conjunto de ações, vejam só, que são destinados a candidatos, partidos políticos e cidadãos, para ajudar a fazê-los cumprir as normas, tanto eleitorais como partidárias, e não são poucas, hein? Também para prevenir e corrigir eventuais irregularidades, dessa maneira proporcionando segurança jurídica e maior credibilidade, né? Sempre promovendo a soberania popular. Para que vocês tenham um pouco de ideia, eu não estou dizendo aqui que o compliance eleitoral é um selo de qualidade. Não estou dizendo. Estou quase dizendo, mas não estou dizendo. Imaginem só que, por exemplo, um selo ISO 9001, um selo de uma determinada empresa certificadora, ela atesta que aquela instituição ou determinada pessoa passou por uma série de checagens, né? Então, a ideia do compliance é que realmente esse partido ou candidaturas sejam checadas e, ao final, se ateste o que foi checado e o que estava em conformidade e o que não estava e foi corrigido. Então, a ideia central do compliance é essa, porque, a partir dessa perspectiva, pensamos nós que a Constituição será preservada nesses dois valores que citamos, mas, principalmente, se dará mais segurança ao partido e ao pré-candidato, que poderá evitar ações, né, poderá evitar de cair nas armadilhas, né, desse jogo eleitoral difícil, né, e, sobretudo, dará mais credibilidade, não só para o partido ou candidato,
mas também para o eleitor. O eleitor, ele, com o tempo, ele passará a buscar, assim se espera, também como um dos seus itens, né, decisivos para escolher um partido ou um candidato e ele possa eleger, de repente, aquele que tem compliance ou aquele que não tem. Né? Ele vai optar ali, de repente está empatado, eu disse, não, vou ver ali qual dos dois se submeteu ao compliance, porque dá uma maior credibilidade ao partido. Então, vejo que a sociedade como um todo ganha, os partidos ganham, os candidatos ganham, e os eleitores, o processo democrático, ele ganha com mais saúde na democracia. Tá? Que ações são essas, então, professor Daniel? Vejam só, as ações, como eu disse, é um conjunto de ações, de técnicas, elas consistem em informar, né, conscientizar, orientar, treinar, corrigir, planejar, verificar e concretizar o cumprimento das normas, né, quanto aos seus destinatários. Então, sejam eles eleitores, partidos ou pré-candidatos, ou candidatos também, a ideia é que esses assessores jurídicos, né, que são treinados, né, no compliance, eles chamam até tem um termo próprio, é o compliance officer, né, ele é um agente de compliance dentro daquele partido, dentro daquela campanha, ele vai trazer uma espécie de blindagem à candidatura, uma camada extra de proteção, repito, uma camada extra de proteção dentro da tecnologia do compliance para poder, evidentemente, evitar ataques e também monitorar os seus adversários, né? Até porque entra dentro do planejamento. Olha só que bacana esse compliance, né? Porque ele realmente traz uma nova forma, né? E não aquela coisa... tem um colega meu, professor Márcio, muito conhecido aqui em Mossoró, é chefe de cartório, ele costuma dizer, né, que os partidos políticos eles existem dentro de uma pasta debaixo do braço, né, de algumas pessoas e andam por aí, né? Então, porque ele critica exatamente essa falta de uma existência substancial do partido, né, a necessidade de se implementar todas as regras, né, de se obedecer todas as regras. Mas, como muitos de vocês já devem ter percebido, as coisas estão mudando, né, e exigem de todos esse compliance. Então, vimos que os candidatos são realmente aí os destinatários, além dos pré-candidatos, que irão virar candidatos, né, os partidos políticos e os cidadãos também fazem parte como destinatário desses candidatos, tá? Desse compliance, melhor dizendo. E olha só, falando um pouquinho aqui agora de cada uma dessas espécies, né, nós temos então aí 3 espécies de compliance que didaticamente nós dividimos, né? Um compliance voltado aos candidatos, aos partidos e aos eleitores, aos cidadãos. Com relação aos candidatos ou pré-candidatos, olha só, ele vai abranger todo o período de pré-campanha, campanha e pós-campanha. Né? Então, imaginem como um guia, né, um anjo da guarda, né? Imaginem como uma técnica jurídica que vai blindar, que vai ajudar a acertar, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, tanto no pré-campanha, durante e no pós-campanha. Né? Nós vimos agora, recentemente, sem entrar na questão do mérito, mas nós tivemos aqui um deputado que foi cassado, né, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral por questões de prestação de conta. Olha só, gente, prestação de conta que deve ser feito além da campanha, mas principalmente no pós-campanha. Né? Então, muito cuidado com isso, o professor Eval gosta muito de dizer, não adianta ganhar e não levar, né? É preciso ter esse cuidado no antes, durante e depois, não só o foco no voto, mas, sobretudo, as questões jurídicas e contábeis também são muito importantes. Então, é um trio aí, o marketing, a contabilidade, a advocacia, tem que andar muito bem entrosado para que esse projeto político de cada partido, de cada campanha, possa vingar e manter-se, né, juridicamente ativo. Então, para o compliance dos candidatos, é esse período que se aborda, né? E também regras sobre desfiliação, filiação partidária, desincompatibilização, as questões complexas de inelegibilidade e elegibilidade, como arrecadar recurso, né? A gente, às vezes, até ignora as formas lícitas, né? Fala-se muito no Caixa 2, né? Mas é preciso lembrar que existe um Caixa 1, né? Que existe uma forma correta em que pode-se arrecadar muitos recursos lícitos através dele, né? A exemplo disso, inclusive, antes da campanha chamada vaquinha, né, eleitoral, ou os aplicativos de arrecadação de recursos na pré-campanha, inclusive permitindo o pré-candidato fazer campanha da campanha, ou seja, ele faz a pré-campanha dele, mas também faz a campanha da arrecadação através desse aplicativo que já pode ser feito e que, uma vez arrecadado, vai poder ser usado lá quando iniciar a campanha. Né? Então, vejam, existem
válvulas, caminhos, né, estradas que o compliance eleitoral orienta e que muitas vezes a campanha ou os partidos desconheciam ou não sabiam usar ou temem, né? Eu vou citar mais à frente alguns exemplos, mas já adianto aqui, às vezes os candidatos ficam com receio de fazer, os pré-candidatos ficam com receio de fazer a sua pré-campanha, quando devem e podem fazer uma infinidade de coisas, participar de entrevistas, participar das redes sociais, fazer sua crítica, né? Colocar a vinculação do partido qual ele já faz parte, né? Então tem uma série de possibilidades que o compliance fortalece desde já a pré-campanha, principalmente para aquele candidato ali de primeira viagem, ou até os mais experientes, mas que diante de tantas mudanças acabam ficando um pouco atormentados, né? Então tá vendo aí, né, Lorena? É uma luta grande, né? É uma luta grande. E aí nós temos esse compliance eleitoral, exatamente, voltados aí para candidatos e também colocando em conformidade, né, com essas várias regras, né, e períodos de apuração, né, inclusive evitando, e aqui eu não posso deixar de citar também, gente, essa problemática que está sendo a pré-campanha diante de uma Covid, né? Inúmeras liminares por todo o Rio Grande do Norte e o país têm sido deferidas, né, contra pré-candidatos, alguns deles até vereadores, candidatos à reeleição, que estariam, segundo essas liminares, né, se autopromovendo, e alguns realmente fizeram isso, outros muitos também não fizeram, mas acabaram indo no bolo, né, como se diz, e que, vamos dizer assim, ao tentar ajudar o próximo, muitas vezes até com boa fé, acabam promovendo-se diante da distribuição de máscaras, de álcool gel, perfuração de poços, né, na área rural, ou até mesmo situações de distribuição de cestas básicas, né? O que a justiça tenta coibir não é esse fato solidário, mas a autopromoção eleitoral e fora do tempo, né? Que acaba desequilibrando o pleito. Então, diversas liminares, vocês vão acompanhar comigo, lá para o meio da minha fala, que já está chegando perto do meio da fala, eu vou citar aqui um dos acórdãos, né, melhor dizendo, dos precedentes pioneiros que absolveram, né, na contramaré aí de tantas condenações a esses pré-candidatos. Eu vou citar aqui um que conseguiu ser absolvido, né, dentro do compliance eleitoral, que ele estava fazendo o compliance eleitoral. Pois bem, os partidos políticos, nossa, quem é presidente de partido aqui municipal, estadual, ou quem é pré-candidato, está acompanhando essa verdadeira novela, que é registrar, né, abrir alguns diretórios ou comissões, né, pela primeira vez nos municípios que não estavam abertos. Então, tem sido ali uma grande burocracia, inclusive perante os cartórios, que tem boa vontade e muitas vezes entravam em questões burocráticas e há uma ameaça, né, de não se conseguir abrir o partido formalmente, juridicamente, naquele município. Imagine lançar os outros candidatos. Então, olha só a pressão que não é e o desafio que não é, mas que, diante do compliance eleitoral, é feito toda uma orientação, uma checagem, um checklist dos itens, né? Inclusive considerando que muitas vezes um cartório, apesar de ter recomendações gerais, cada um age de uma maneira muitas vezes independente, exige coisas que o outro não exigiu, mas o compliance acaba ajudando. Então, também aí no partido político nós temos esse conjunto de ações, né, para que as coligações sejam feitas da forma correta, aí o destaque para as convenções partidárias que começam agora do dia 31 de agosto até 15 de setembro, né? Então, as coligações chamadas majoritárias, né? Enfim, toda uma série de contas, né, que devem ser abertas agora. Nós temos um prazo até o dia 15 agora, sexta-feira, para que as contas dos partidos sejam abertas, né? Esse é um trabalho aí muito forte também com a ajuda dos contadores, né? Nossos guerreiros amigos aí que também nos ajudam. Então, alguém ouvi falar que poderia ser adiado, mas não conto com isso, o prazo é esse, e vamos tentar cumprir. Mas o compliance também vai ajudando, inclusive nessa questão da divisão dos recursos do fundo partidário, né? A gente sabe, STF e TSE destinou 30% desses recursos para as mulheres, né? Então, o grande desafio dos partidos, os diretórios e comissões municipais, fazer esse dinheiro chegar na ponta, né? Chegar para as candidatas mulheres ali na ponta, né? Então, também é um desafio que o compliance eleitoral vai ajudar, né? E aqui eu faço um registro que a Justiça Eleitoral faz muito bem esse papel de compliance, né, em relação ao cidadão, ao eleitor, né, ele traz ali a conscientização, muitas vezes vocês veem campanhas
de incentivo às mulheres, ao jovem, né, a não transferir eleitoralmente, né, de maneira fraudulenta. Enfim, é feito toda ali uma promoção também, pode-se até dizer que já existe esse compliance, né, da Justiça Eleitoral, que vai orientando, que vai corrigindo, que vai indicando, né, quais as formas mais saudáveis de participar do processo eleitoral, né? E eu vou chegando aqui já na metade da nossa conversa hoje para falar de temas polêmicos, né? Eu citei ali no início da minha fala que os mares eleitorais são revoltosos por isso, porque existe muita insegurança jurídica, existe também muita polêmica, muitas idas e vindas, né? As liminares também são muito presentes, né? Para caçar, para absolver, para reintegrar o cargo. Então, são situações que marcam o processo eleitoral. E realmente acho que batemos o recorde, né, de polêmicas aí em 2020, sem nem ter começado ainda o processo eleitoral, porque muitos foram os congressos, né, os eventos, os artigos, os livros publicados, as decisões da justiça, as entrevistas, tentando esclarecer, nortear. Imagine só a gente lá no início do ano, fevereiro, março, né, o que imaginava que iria acontecer nas eleições, mas os poderes têm funcionado, importante destacar isso, né? E o compliance, como é que ele funciona dentro de tantas turbulências? Ele novamente funciona como um guia, né? Como uma técnica que o assessor jurídico vai orientar, vai sugerir soluções, vai criar alternativas, né? Como foi, por exemplo, ali no período das filiações partidárias, muitos pré-candidatos, né, que tinham se filiar até o 4 de abril, não tinham se filiado, e é necessário, diante dos cartórios fechados, se criar alternativas. E foi dado pelas zonas eleitorais, antes mesmo da regulamentação, a possibilidade de se fazer por e-mail e confirmar posteriormente, né? Então, tudo isso são teses que os próprios advogadas, né, criativas, e aqui, modéstia à parte, os eleitoralistas potiguares são muito bem capacitados, né? Fazem muito bonito, não só aqui, mas em Brasília, quando vão fazer suas sustentações orais e também as suas defesas. Então, é uma marca, pode-se dizer, do Rio Grande do Norte, que tem um celeiro de grandes eleitoralistas, por isso, porque eles criam soluções em momentos mais difíceis, mas também contam com a colaboração da Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, que também ajuda nesse sentido. Pois bem, gente, então, nesse contexto de polêmicas que muitas vezes se antecipa, se visualiza dentro do planejamento do compliance, essas polêmicas que virão e se tentam já prevenir com soluções antevindas. Acho que um grande exemplo disso, inclusive, vamos chegar agora com os registros de candidatura, né, na fase devida até o dia 26 de setembro, mas uma das técnicas que o compliance eleitoral usa é a dupla checagem, né? Se checa todos os requisitos da legislação para registro, tanto agora como no momento da propositura. Então, eventuais problemas que são solúveis, né, são resolvíveis antes do registro, já são, assim, determinados. E no registro é apenas confirmada a solução, para se evitar surpresas, né, evitar ali situações de problemas jurídicos que não tinham sido previstos anteriormente. Então, vejam só, nós temos aí o compliance propondo essas soluções, orientações, e, evidentemente, eles vão eliminando essas inseguranças jurídicas criadas por essa realidade tão tormentosa. E aqui eu chego num ponto, né, principal também da minha fala, né, que é como esse compliance, vocês já entenderam aí, que ele é uma técnica que corrige, que previne, que faz colocar em conformidade tanto partidos, candidatos e eleitores, né, que ele atua dentro de um contexto muito tumultuado, de insegurança jurídica, ele ajuda muitas vezes a antecipar problemas, né? E aí eu queria comentar um pouquinho aqui, de acordo com cada fase, o que esse compliance tem apresentado como soluções em cada tópico, né? Em cada fase desse macro processo eleitoral. Antes disso, eu vou lembrar para vocês, eu citei lá no início da fala, as palavrinhas programa de integridade, né? Então, o compliance eleitoral, ele se dá, gente, através da implementação desse programa de integridade. E o que é o programa de integridade? Ele é exatamente esse conjunto de técnicas que vão desde a mais alta, vamos dizer, cúpula partidária até a ponta, né? Implementando, como se diz aqui no Nordeste, de cabo a rabo, né?
essas técnicas de prevenção, de correção, né, de planejamento, de alteração, né, colocando a instituição por completo em conformidade com a legislação, com o sistema jurídico como um todo. E alguém deve pensar, doutor Daniel, isso é muito difícil, isso é muito complicado, é muito caro. Não necessariamente, né? Nós temos aí os partidos, por exemplo, são pessoas jurídicas complexas, eles têm vários níveis, né? Os diretórios e comissões municipais, estaduais e nacionais. Um partido pode, e alguns têm tentado, implementar desde a cúpula, né, a nível nacional até a ponta, né? Mas isso é possível ser aplicado localizadamente, por exemplo, dentro de uma campanha de vereador, né? Possa ser que o partido não necessariamente adote essa sistemática, mas um candidato, um pré-candidato a vereador, a vereadora, pode sim implementar na sua campanha. Eu quero implementar esse compliance e vou fazer porque eu me sinto mais seguro, eu não quero só ganhar no voto, quero ganhar também juridicamente e contabilmente, né? Pode ser implementado no âmbito do diretório municipal, estadual, e aí vai por diante. Para destacar algumas das técnicas, concretamente, objetivamente, algumas técnicas deste programa de integridade, né? Primeiro tópico, é muito importante que os líderes daquele partido, daquela campanha, assumam o compromisso de adotar o compliance. O que isso quer dizer? Que é simbólico que o presidente do partido nacional, estadual, municipal, ou o próprio pré-candidato ou candidato assuma o compromisso, publicamente, inclusive, e dentro do seu grupo, de se colocar em conformidade com a, vamos dizer assim, a legislação eleitoral, partidária e constitucional, né? Isso já é um primeiro passo muito importante, né? Porque simboliza e estimula que todos os outros assim cumpram, né? E aí se tem, por exemplo, técnicas de due diligence, ou seja, é uma espécie de auditoria, né, ou de monitoramento que vai sendo feito, como vocês estão vendo aqui, na pré-campanha, campanha e no pós-campanha, né? Então, é um monitoramento contínuo que utiliza técnicas de planejamento, que buscam analisar, né, estudar, diagnosticar e dar soluções para certos problemas, como vou citar aqui, já partindo para os exemplos da pré-campanha. Foi no compliance partidário que se passou a identificar, em alguns casos que eu acompanhei, problemas nos cartórios, né? Porque alguns não tinham conhecimento de como fazer o registro dos partidos políticos naqueles municípios. Muitas vezes era a primeira vez que se estava fazendo ali um registro, ou pelo menos segundo a nova legislação, né? Então, foi necessário todo um diálogo, né? Um monitoramento, uma colaboração mais próxima do assessor jurídico perante o cartório para que aquilo fosse realizado, né? O pontapé jurídico para que alguém seja candidato é que tenha um partido ali naquele município e ele possa ser escolhido e ser lançado. Então, na pré-campanha, nós tivemos aí, diante desse due diligence, né, esse monitoramento, né, este acompanhamento. Um terceiro exemplo do compliance, do programa de integridade, é a questão dos relatórios, né, os checklists, né, vai ser muito útil agora com as convenções partidárias, que podem ser, inclusive, presenciais ou virtuais. Mas é importante que antes o assessor ou assessora jurídica faça um checklist de tudo que é necessário para que aquela convenção ela seja realizada validamente. Então, ela vai buscar as resoluções do TSE e vai fazer um checklist prévio dos aspectos da convenção, para que o famoso DRAP, né, o demonstrativo de regularidade de atos partidários, ele esteja incólume. Afinal de contas, ele é a base para que os RRCs, são os registros de candidatura, possam ser válidos, né? Se o DRAP cair, né, em relação às candidaturas majoritárias, você vai ter ali os candidatos a prefeito e a vice-prefeito caindo, né? E em relação aos candidatos a vereadores, do mesmo jeito em relação ao partido, né? Então, muito importante esse checklist, igualmente importante o checklist no registro de candidatura, né? E aí a gente vai passando, inclusive, para outros aspectos da campanha. Aqui, eu queria só fechar esse exemplo, porque tem muita coisa para falar, mas eu quero também ouvir vocês e dar respostas a vocês. Vocês já devem estar a essa altura aí cheios de dúvidas, né? Mas eu queria confirmar aqui alguns exemplos, né? Eu prometi que ia dar um exemplo de um caso de um vereador que foi absolvido, né? Aconteceu lá na cidade de Senador Georgino Avelino. O vereador chama-se Jorge Mota, e o precedente trata-se exatamente de uma liminar que foi deferida contra ele, obrigando a parar de fazer autopromoção
de ações sociais em razão da Covid, né, e foi deferida essa liminar. Foi apresentada a defesa explicando que, na verdade, as ações sociais, que no caso lá tinha sido uma distribuição de máscaras e de álcool gel, na verdade foram divulgadas apenas por um blog, né, e não havia nem presença mesmo do pré-candidato. Então, se conseguiu demonstrar que não houve autopromoção e que, mais ainda, ele é um trabalho social que já fazia dentro do mandato em anos anteriores. Então, esse foi um dos poucos precedentes que se conseguiu salvar, né, eu vou aqui mais tarde, doutora Lorena, colocar aqui no chat o precedente para quem quiser acessar, pode ajudar alguém que esteja aí sendo defendido, né? Sim, mas com certeza. Eu acredito que muitas condenações que aconteceram no âmbito do TRE podem ser revertidas no âmbito do TSE, né? E também o próprio TRE, agora no sábado passado, né, o nosso amigo João Wilton, né, a gente fez uma live lá na CBN com a Eval, né, com o Caio, enfim, e ele estava citando isso, como o direito eleitoral ele também é casuístico, né, porque ele disse que na sexta-feira passada, duas decisões, aparentemente em casos análogos da pré-campanha, né, de suposta promoção pessoal em razão da pandemia, casos aparentemente iguais ou semelhantes tiveram desfechos diferentes, um absolvendo e outro condenando, né? Então, vejam como também muitas peculiaridades, a forma como a produção de prova vem sendo feita, né? Porque isso é muito importante. Quando eu falo em blindar através do compliance, e isso é um diferencial competitivo muito grande, é porque você já vem produzindo provas, relatórios anteriores, e-mails, itens checados, já tem provas pré-constituídas que, no eventual questionamento, você já tem praticamente tudo feito ali, bastando complementar algumas coisas. Então, isso é um diferencial competitivo, né? Na minha fala, eu tenho tentado demonstrar que aquele candidato, partido ou campanha que melhor se organiza, melhor se previne, né? Melhor tem ali um compliance eleitoral adotado, ele sai mais forte na campanha. Ele sai na frente, inclusive, e digo até literalmente na frente mesmo no tempo. Porque pensem comigo, o partido que na pré-campanha já vem desde cedo, abriu o seu diretório ou comissão, abriu as suas contas, já prestou contas também nos anos anteriores, já se articulou com a comitiva, a Comissão Nacional ou o Diretório Nacional para receber o fundo partidário ou até o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele já vem fazendo reunião com seus pré-candidatos, mesmo que online. Ele pode fazer essa convenção, inclusive, no dia 31. Fazendo no dia 31 de agosto, ele sai na frente, porque ele vai conseguir abrir as contas de cada candidato mais cedo, vai registrar seus candidatos, vai receber o dinheiro mais cedo, e já no dia 27, ele já está literalmente com o bloco na rua, né? Então, vejam como o compliance eleitoral é um diferencial competitivo, porque ele evita atropelos ou corrige os atropelos e permite os concorrentes saírem na frente, literalmente, né? E aí, falando da campanha propriamente dita, né, já para a gente concluir, doutora Lorena, para a gente poder abrir para as perguntas, né, nós temos, sem dúvida nenhuma... Não temos algum questionamento. Nós temos aí, estou muito curioso para ouvir, né, e para completar aqui esse final de fala, nós temos na campanha ainda algumas incógnitas, né, de como eu disse no início ali, como fazer essa campanha corpo a corpo, sem estar sendo acusado de estar transmitindo Covid, né? O grande desafio do compliance e do compliance officer, aquele que vai tentar implementar, é tentar equilibrar essas regras jurídicas e também as decisões jurisprudenciais, porque tem até esse detalhe, doutora Lorena. Aqui no Rio Grande do Norte se tem um entendimento. Já no Maranhão é outro, na Bahia é outro, em Minas Gerais é outro, em São Paulo é outro. Por quê? Porque lá tem peculiaridades diferentes, tem realidades diferentes, né? Tem um histórico também diferente. Então, muitas vezes não se pode simplesmente pegar um precedente e jogar na defesa, achando que aquilo vai colar. Se você não conseguir fazer o chamado cotejo analítico, né, dos fatos e dos aspectos jurídicos, ou seja, mostrar que são casos semelhantes e pedindo soluções semelhantes, se você não fizer isso, que se faz dentro do compliance, realmente as chances de perder serão maiores, né? Então, na campanha, há um trabalho que está sendo planejado aí dentro do compliance de se fazer a campanha dentro dos padrões sanitários, mas também o mais próximo possível do que era feito antigamente, né? Isso aí vale, inclusive, para eventuais carreatas, né? Eventuais comícios em locais fechados, mas devidamente colocados espaços e uso de máscaras, enfim. É preciso se reinventar, e o compliance
vai ajudar bastante. E para finalizar, no pós-campanha, dentro desse programa aí de integridade, né, ou de integração, nós temos aí realmente o tema da prestação de contas é um dos principais, aliado às ações, né? A gente vai ver que as datas da eleição, 15 de novembro, e as datas da diplomação também são marcos para as principais ações eleitorais que visam cassação de quem foi eleito, né? Então, é comum também no processo eleitoral municipal essa luta, né? Esse embate muito forte alguns chamam de tapetão, mas eu diria na área legítima, né, do judiciário, que vai atuar de forma neutra, né, com a produção da prova imparcial e profunda, mas é também um grande desafio, e nesse momento também é onde esse trabalho, olha só, Lorena, que já vem sendo feito desde antes, ele ganha mais força no momento das defesas judiciais, porque você já vem produzindo provas desde lá atrás. Muitas vezes você já até conseguiu liminares ou derrubou liminares que podem ajudar na defesa de uma acusação posterior. Vou dar só um exemplo aqui. A questão de uso de Caixa 2, por exemplo, né? Uso de recurso de campanha. Se você usou lá a vaquinha eletrônica, tem todo o extrato, ele entrou na conta, tem a prestação de contas, uma representação do Trintar querendo questionar isso aí, fica muito difícil de prosperar, porque você usou exatamente o Caixa 1 e o que a legislação permite. Um outro exemplo é a questão do abuso do poder político ou econômico, ou agora, como está na moda, do poder religioso, ou dos meios de comunicação social, né, nas redes sociais. Então, também, se dentro do compliance você já vinha fazendo um trabalho, né, de orientação, mas pessoas vinham pedindo voto antes do tempo previsto, né, mas se o seu compliance orientou os seus eleitores, né, notificou, eles pararam, enfim, houve toda uma prévia precaução e correção, lá na frente fica difícil demonstrar essa gravidade ou essa má-fé, né? Então, fica mais fácil absorver. Enfim, eu sou entusiasta do compliance eleitoral, de todas as linhas que eu vejo, né? Eu vejo que é não um futuro, mas já uma realidade para quem quer ter esse diferencial competitivo. Em poucas linhas, compliance está em conformidade. Quem melhor estiver em conformidade com a legislação poderá não só ganhar, como levar, né? Manter-se na vitória. Né? E aqui, Lorena, eu destaco realmente, para finalizar, essa importância aí do compliance diante da soberania, diante do Estado Democrático de Direito, porque se pretende buscar uma saúde democrática maior diante disso. Eu separei aqui algumas indagações, mas antes delas eu quero ouvir todos vocês aí, a gente vai comentar agora, já agradecendo aí o tempo e a paciência de vocês, esperando que vocês tenham entendido alguma coisa aí do que eu falei, né? Eu me esforcei, mas vamos ver aí agora. Um abraço, gente, e já fico aberto aqui para as perguntas. Obrigado, Lorena. Doutor Daniel, a gente que agradece sua brilhante explanação. Parabéns. Eu ficaria também aqui a noite toda. Para mim foi uma verdadeira aula. Eu que sou entusiasta do tema e que me interesso e pretendo desenvolver um trabalho mais profundo nesse aspecto. Então, para mim está sendo maravilhoso. E realmente eu acredito que traz uma roupagem mais profissional, um trabalho mais profundo. E isso realmente é o que a advocacia hoje todo dia tem que buscar, né? A inovação realmente para a gente agregar valor ao nosso trabalho, desenvolver cada vez mais esse mundo tão global em todos os aspectos. Então, a advocacia também ela está nesse parâmetro, sim. Eu concordo com você, sou entusiasta também, assim como o senhor. Eu vou aqui a alguns questionamentos, inclusive, que vêm a colaborar com o que o senhor acabou de falar, finalizando as suas colocações em relação ao Estado Democrático de Direito, de doutora Maria Isabel. Ela pergunta o seguinte: professor, o compliance seria um bom meio para contribuir com o fortalecimento da democracia? Penso que sim, doutora Isabel. Grande Isabel Fernandes aí, se for o que eu estou pensando, lá do nosso... Maria Isabel Fernandes, exato. Nosso amigo lá do doutorado. Enfim, não tenho dúvida, doutora Isabel, porque, como eu disse, os próprios fundamentos do compliance eleitoral vão beber dessa água constitucional, né, dessa fonte constitucional. E ao colocar partidos, pré-candidatos, candidatos e até mesmo eleitor, né, que, fazendo aqui um parêntese, muitas vezes se vê dentro daquela maléfica cultura de vender o voto,
lembrando que comete crime também, né? Mas, enfim, dentro desse contexto de colocar os principais players, os principais jogadores do processo eleitoral em conformidade com o sistema jurídico, a saúde na democracia ganha muito com isso, não tenho dúvida, é como se fosse um tratamento preventivo às mazelas do processo eleitoral. Estou inventando isso aqui agora, mas não de cabeça, mas com uma conclusão lógica de tudo que eu falei. De fato, é uma forma preventiva, né, de se alimentar as boas práticas democráticas. Inclusive, um aspecto da democracia, né, do próprio marketing, né? O candidato a vereador, prefeito, pode dizer na sua propaganda, olha, eu sou o único candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereador que estou aplicando nesta cidade pela primeira vez um programa de compliance. Então, até do ponto de vista do marketing, né, e aí não se quer também esconder de trás de uma coisa boa coisas ruins, mas por isso mesmo que eu digo que o compliance também não é para todo partido, não é para todo candidato, é para aquele que realmente leva muito a sério a forma de se fazer democracia, de se fazer política de verdade, né? E cada vez mais se está demonstrando ao longo das eleições, eleição após eleição, que o eleitor também está mudando a sua percepção, né, com mais conhecimento, acesso à internet, ele está buscando realmente opções novas, né, que venham mais bem preparadas e com um histórico, vamos dizer assim, de boas ações e de transparência. Então, essa pergunta foi muito boa, doutora Isabel, porque ela vai realmente de encontro à essência do que é o compliance. Ela também questiona se esse trabalho, que é o ideal seria a prevenção, se ele teria realmente um resultado, mesmo sendo iniciado na campanha. Sim, eu coloquei as 3 fases, como sendo, obviamente, o ideal. Mas nada impede que, na fase da campanha, se tentam corrigir coisas que estavam sendo feitas na pré-campanha, né? Ou produzir provas para uma eventual defesa de eventuais vulnerabilidades da pré-campanha, né? Do mesmo jeito que no pós-campanha se pode buscar essa mesma linha de raciocínio. É claro que o ideal é se começar o quanto antes, né? Porque é possível, a partir daí, se ter um planejamento a longo prazo e mais robusto, mais aprofundado. Mas nós, eleitoralistas, estamos acostumados também a sermos jogados para a fogueira, né? Já se joga, eu contratei você, você agora se vire e resolva tudo que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo, o que eu ainda vou fazer. Então, é realmente um desafio para o eleitoralista, mas mais uma razão e importância de uma semana dessa de advocacia para a gente debater, se atualizar, né? Buscar novos caminhos jurídicos, né? Então, doutora Isabel, é possível, sim, fazer, né? Inclusive, nunca é tarde, né, para se colocar em conformidade. E eu tenho até dito, a colega também atua muito, né, advogada muito atuante, tem presenciado o efeito que a boa-fé tem exercido nos processos atuais, né? Então, até quem advoga aí no direito público, quando se depara de acusações de improbidade administrativa, até o próprio crime, né? Quando se afasta o dolo, aquela vontade de agir com má-fé, e muito pelo contrário, se mostra a boa-fé, né? Ou até mesmo a contratação de um profissional que vai trazer uma nova metodologia para aquele grupo, aquela instituição, o judiciário já vê, o próprio Ministério Público já vê de maneira diferente, né? E isso ganha um espaço ainda maior com os acordos, né, de leniência, os acordos que a Lava Jato tanto deixou claro ali, colaboração premiada, de não persecução criminal, né? E também eu preciso registrar aqui, essa pergunta da doutora Isabel foi muito oportuna, porque nós temos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre compliance eleitoral e partidário. Então, é uma tecnologia que está sendo aplicada na prática, já por alguns, mas que em pouco tempo espera-se ela seja especificamente regulamentada. E me parece ser um caminho sem volta, né? Assim como a internet veio para ficar, o compliance me parece ser uma nova forma que veio para ficar. Doutor Daniel, nós temos uma pergunta agora de doutor Dantas Júnior. Ele pergunta o seguinte: qual a sua visão com relação à participação das chamadas fichas sujas no pleito eleitoral?
Bem, quando se fala de ficha suja, ou lei da ficha limpa, a gente lembra sempre do professor Marlon Reis, né, que foi um dos colaboradores, né, dessa lei, que realmente trouxe um marco ali, muitas mudanças, vamos dizer assim, na purificação. Comporta algumas críticas, é verdade, mas, de uma maneira geral, ela trouxe uma tentativa, uma purificação maior, né, do processo eleitoral, já que ela faz um filtro, um verdadeiro filtro daqueles candidatos que não tinham um histórico compatível com a probidade e a moralidade administrativa no exercício dos cargos públicos, né? Então, o STF já pacificou a sua constitucionalidade, inclusive com a emenda constitucional uma nova polêmica surgiu, né? Que o compliance eleitoral como diferencial competitivo entrou em campo novamente, porque a partir do adiamento das eleições, quem tinha sido condenado lá em 2012, nos 8 anos, que antes estavam inelegíveis, agora um parecer do TSE, da equipe técnica do TSE, ainda não é o colegiado que decidiu, mas um parecer da área técnica acenou na possibilidade daqueles que estavam inelegíveis, né, já que a eleição antes era em outubro, né, e agora será em 15 de novembro, possam concorrer, porque na data da inscrição ou do pleito não estarão inelegíveis, estarão fora dos efeitos da lei da ficha limpa. Mas eu não tenho dúvida de que a lei ela veio para purificar, para colaborar com essa saúde do processo eleitoral. São muito comuns as impugnações do Ministério Público, pela sua estrutura, ele exerce um controle muito forte, porque ele tem acesso, aí, inclusive, aos casos, né, do TCE, do TCU, daqueles que tiveram contas rejeitadas e também que tiveram condenações. Então, a minha visão é de que ela veio também para colaborar nesse sentido. A questão das fichas sujas, né, não sei se era o caso também, a intenção de falar de eventuais candidaturas que eram de mulheres, né, que eram fraudulentas, ou seja, que apenas estavam no papel e não aconteciam na prática. O TSE também já deixou claro, né, que é importante o combate, a própria resolução agora vai permitir que o juiz eleitoral, antes da eleição, derrube toda uma nominata de vereadores que não tenham atentado para a quantidade mínima de mulheres, de 30%, isso na legislação passada só poderia acontecer posteriormente, né? Então, é importante que as candidatas efetivamente estejam na convenção, votem na convenção, registrem suas candidaturas de verdade, façam campanha de verdade, arrecadem, gastem recursos, vão para um embate de verdade, concorram efetivamente, né? Sob pena de o Ministério Público e adversário estarem aí, fazendo o compliance deles contra vocês, né? E tentem demonstrar ou até derrubar toda uma nominata de vereadores por causa deste detalhe. Eu até, Lorena, coloquei aqui o precedente, se alguém não está, se está nos assistindo aí pelo YouTube ou por outro canal, né, o precedente que eu falei da absolvição... Verificando, eu já estava questionando se tinha sido compartilhando justamente o precedente, não é isso que você disse que ia disponibilizar? Exato, é o de número 06.03017 de 2020, né? Então, importantíssima colocação, vai auxiliar muitos advogados, amigos da gente. É verdade. Com certeza. E também, que se vocês tiverem, me ajudem e mandem para mim também, né? Vamos aqui compartilhar os precedentes, né? Registrar aqui nossa presidente, né, Bárbara Paloma, que está parabenizando o senhor pela excelente explanação. Eu que agradeço, doutora Bárbara, e também a parabenizo, né, junto com outras mulheres, como a doutora Lorena e outras guerreiras que nós conhecemos aqui, para fazer uma bela gestão, junto com o doutor Aldo, e sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz, né, pelo fortalecimento da advocacia e também da advocacia feminina. Temos aqui, inclusive, uma advogada, a doutora Adriadna, elogiando suas colocações e a importância da gente estar fomentando, né, o assunto em relação à mulher e o pleito político, que é uma batalha realmente e uma construção social que vem se desenvolvendo. Então, realmente, sua pesquisa é de grande importância e ela
permite a gente vislumbrar muitas outras perspectivas práticas, né, e teóricas. Então, realmente é muito importante. Tenho mais um questionamento aqui. Vamos aqui, doutor Daniel. Doutora Júlia Maria parabeniza, né, a todos pela iniciativa, principalmente pelas limitações impostas, né, pelo Covid, e disponibilizar esse curso. E eu venho agora com um questionamento, né? Vamos lá. Na verdade, não é um questionamento, é só mesmo para ver, assim, o que você teria a acrescentar mais nesse parâmetro, quando a gente está falando agora sobre o fundo partidário, já que é algo que veio realmente aí para trazer novas perspectivas e o que isso pode vir trazer de resposta, quais são os cuidados que a gente teria que trabalhar em relação a ele, já que é um recurso que antes não era tratado na parte da organização, né, contábil e eleitoral, dos advogados, enfim, é uma coisa agora específica, então realmente pede um cuidado maior, não é? É verdade, Lorena. Esse é uma grande responsabilidade que eu diria até a sociedade tem no sentido de fiscalizar o destino correto desses recursos, né? Nós temos aí o fundo partidário, como você falou, ele é depositado mês a mês, né, para todos os partidos, mas proporcionalmente em quantidade maior para os partidos que têm uma representação maior no Congresso Nacional. E temos também o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, como eu disse, gira em torno de 2 bilhões, né? Eu não estou falando de milhões, eu falei correto mesmo, bilhões, é muito dinheiro, é dinheiro público que vem do orçamento, todos nós custeamos isso, e por isso mesmo, por ser dinheiro público, tem que se ter o maior cuidado, né, na destinação, no efetivo recebimento naquele que a legislação e a jurisprudência do STF e TSE determinaram que recebesse, como no caso das candidaturas femininas efetivas, né? Candidaturas femininas efetivas. Então, é um trabalho dos advogados e advogadas, primeiro fiscalizar como isso, esse passo a passo, né? Como ele vai ser prestado contas, junto aí, inclusive, com os contadores, né? Tendo o cuidado de orientar os líderes partidários as permissões e também as proibições, né? Vou aqui até citar 2 aspectos. Nós temos, na resolução deste ano, das eleições de 2020, a possibilidade de se custear os fiscais do dia da eleição, né? Isso aí eu diria até um dado bem inovador, importante, porque no passado eu já fiz defesas de pré-candidatos que foram acusados de compra de votos de eleitores, mas que, na verdade, eles eram os fiscais, né, e estavam lá na prestação de contas. Então, como agora vem dinheiro público para custear isso, um cuidado mais redobrado ainda para não ser acusado de que se está comprando, e que pode até acontecer, mas não se espera, não se está comprando todo o eleitorado para virar fiscal no dia da eleição, né? Até porque existe uma limitação de gasto, se não me engano, R$500 por cada fiscal para fiscalizar as eleições, e, é claro, ela tem uma realidade também limitada, né? Mas é um desafio a ser buscado para os advogados, né? E para que também se possa aplicar corretamente esses recursos públicos. Em relação às mulheres, né, um dado importante, a resolução deixa claro que o gasto é específico para as mulheres, né? Tem que ser gasto no folding das mulheres, na campanha das mulheres, né, na carreata que as mulheres participam, nos santinhos que são gastos ali com as candidatas mulheres, mas também ele relativiza num ponto interessante, que é quando aquele gasto é em comum, né? Como, por exemplo, há uma contratação de um palco, né, para fazer ali um comício, onde vai ter a candidata mulher e homem, e os candidatos homens, ou algum gasto que seja comum, né? Então, esse dinheiro ele vai para pagar a parte que é da mulher, mas aquilo que corresponde ao da mulher, não pode pagar o que é o do homem, mas embora que o gasto, os recursos do candidato homem poderão custear aquela despesa que é em comum. Então, só para ficar claro também que não é também algo radicalíssimo, onde não se pode, de maneira nenhuma, um recurso para a mulher acabar, de alguma maneira, beneficiando o homem. Não é bem isso, porque, nesse caso, como o bem ou o serviço vai ser usado para os dois, cada um, com seus recursos próprios, custeia a parte que lhe cabe, entende? Então, enfim, há todo um planejamento prévio, os partidos têm que apresentar ao TSE, apresentaram já os critérios de repartição desses recursos, né? E eu vou deixar uma dica aqui, né, até uma provocação,
no passado acontecia muito com a questão do tempo de propaganda gratuita de rádio e televisão, muitas vezes não se distribui de maneira igualitária dentro do partido, né? E o princípio da isonomia, da igualdade constitucional, dentro ali do que o professor Dimitri de Moures, né, fala dos direitos fundamentais, né, na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, obviamente deve ser aplicado às mulheres dentro do partido e aos homens também, né? Então, em tese, tanto a propaganda gratuita de rádio e de televisão, como também os recursos do fundo partidário devem ser aplicados de maneira igualitária, né? E aquele que eventualmente se sentir prejudicado, não tenha tempo mínimo ali garantido dentro do partido, ou até o recurso que a mulher tem o direito de receber como candidata, os 30%, a fatia que lhe cabe, ela poderá eventualmente acionar o judiciário para buscar esse financiamento. Afinal de contas, pode fazer muita diferença numa campanha acirrada. Vamos lá, doutor Daniel. Mais perguntas. Vai, a parte melhor. Doutora Judite Dantas, certo? Ainda falando em dinheiro, mas agora em outras perspectivas. Como o Compliance é uma assessoria relativamente nova, como nós devemos cobrar isso? O advogado, como ele pode ter uma perspectiva para fazer a cobrança da prestação desses serviços? Excelente pergunta da doutora, né? Olha só, em todas as seccionais da OAB no Brasil, né, nós temos aí a tabela da OAB, de honorários da OAB, inclusive nós temos até uma presença muito mais forte nos últimos anos no trabalho de atualização mais justa, né, dessa tabela e mais frequente, e do direito eleitoral, que muitas vezes, até aqui no Rio Grande do Norte mesmo, por muito tempo não tinha uma regulamentação específica, nós já temos aí alguns parâmetros gerais, mas também específicos da área eleitoral. Então, eu diria que o ponto de vista mínimo, o ponto de partida mínimo é a tabela da OAB, que é até um aspecto, Lorena, que eu acho importante ressaltar aqui, que muitas vezes alguns serviços são subvalorizados na campanha, né? Então, os órgãos técnicos das zonas eleitorais estão treinados, né, para identificar essa subvalorização. Então, tem que ter muito cuidado, né? O advogado tem a questão ética, né? Ele não pode ali formalmente advogar de maneira gratuita a um partido político, né? Existem vedações no nosso Código de Ética, inclusive um código de conduta, aqui até complementando também as questões do compliance, né? Do programa de integridade, eles incluem um código de conduta, um código de ética também para os candidatos, né? Os partidos, aliás, os próprios partidos em seus estatutos já prevêem isso. Então, o compliance apenas aplicaria concretamente, prevê no programa de integridade uma ouvidoria, né, para denúncias, né? Então, vejam só, é uma coisa realmente muito nova, muito eficiente, e que, à medida que for sendo aplicada, ela terá efeitos muito benéficos, penso eu, e quem aplicou buscará não deixar mais de aplicar diante das suas vantagens. Mas, respondendo à pergunta da colega, já que realmente não existe ainda uma tecnologia nova, o profissional da advocacia, da contabilidade também, que tem tabela também de referência, poderá agregar um valor que ele entende que seja o adequado, o justo para a complexidade do serviço que ele vai prestar. Portanto, minha resposta é que o ponto de partida mínimo é o mínimo que a tabela da OAB prevê. E diria até um pouco mais, porque o compliance é algo a mais, é um plus, né? É uma tecnologia em cima do que já era feito, das assessorias e das consultorias que já eram feitas. Então, o compliance ele poderá comportar a justificativa de valores até significativos, dependendo do tamanho e da complexidade com que foi feito, né? A gente sabe, inclusive, uma das detalhes aí das novas normas para as eleições de 2020 é que o gasto com o contador e com o advogado, ele passou a não ter um limite, né? Ele não entra dentro daquele limite de gasto. Não é que ele não tem um limite. O limite ele tem dentro da moralidade, da verdade, né? Do bom senso, da justiça, né? Da honestidade. Mas dentro do limite de gasto de campanha, esses gastos acabaram saindo do limite, até porque muitas vezes algumas defesas, já pela tabela do AB, acabavam inviabilizando o gasto na campanha, né? Os próprios valores da advocacias em Brasília, ou nos TREs, ou até mesmo nas zonas, já comprometiam o limite do gasto da campanha. Então, nesse aspecto, foi salutar essa modificação. Mas, por outro lado,
os próprios advogados têm que ter muito cuidado também, os contadores, né, para demonstrar que o serviço foi devidamente prestado, né, para que não venha, afinal de contas, são recursos públicos. Isso é muito importante o contador advogado prestar atenção, porque ele estará manejando, sendo justamente e honestamente remunerado por recursos públicos, mas também deve prestar corretamente o seu serviço. Então, diante da ausência, colega, eu sugiro observar pelo menos o mínimo da tabela, porque aí já se tem uma segurança que na prestação de contas provavelmente será aprovado, porque tem um critério objetivo ali justificando, e até, dependendo da complexidade, você pode majorar diante do nome, diante da técnica, das pessoas, a quantidade, expertise que foi aplicada naquela campanha. Tá bom? Ótimo. Obrigada, Daniel. Vamos lá. Doutor Carlyle. Aproveitando o ensejo do colega, ele vem questionar, né? Candidatos na lista do TCE se tornarão inelegíveis pela forma da condenação daquele tribunal ou por meio de decisão do juiz eleitoral? Interessante. Eu não sei se é o doutor Carlyle, que é magistrado lá em Natal, ou se é o colega aqui do advogado do interior, mas seja qual for... É o colega, é o seu colega. Muito bom, é isso que eu ia dizer, seja qual for, excelente pergunta, né? Olha só, doutor Carlyle, nós temos aí que a lei complementar 64/90, a lei de inelegibilidades, ela fala que as contas serão rejeitadas, né, e aquelas que forem rejeitadas, as contas de gestão, o TCE e TCU irão encaminhar à Justiça Eleitoral para que exatamente faça essa triagem, porque o que vai ser o ponto decisivo é se trata-se de decisão insanável e de ato doloso, né? Então, essa dolosidade, essa vontade de malversar o recurso público, e aí eu posso citar alguns exemplos, como a não aplicação do repasse do prefeito à Câmara, né? A questão da fraude nas licitações, inclusive eventual dispensa de licitação ou até mesmo aplicação da dispensa de maneira indevida, questões que realmente deixam claro a vontade de malversar o recurso público. E eu esclareço, até coincidentemente, estava analisando para um caso com a defesa que estou fazendo hoje, estava analisando alguns precedentes. Vou deixar uma dica aqui só para que eu gosto muito de fazer isso. Quem fica para o final sempre tem uma dica melhor. Olha, gente, tem uma fonte que vale ouro, que já me salvou e salvou muitos clientes, que está de graça lá no site do TSE. Você vai clicar lá no TSE, vou até botar o link aí daqui a pouco, Lorena, que é a legislação comentada pelas próprias decisões do TSE. Olha que maravilha, né? Então, você vai entrar lá no site do tse.jus.br, no link legislação, vai ter o link legislação comentada, código comentado, e aí você vai ter todas as principais leis, Código Eleitoral, Lei das Eleições, Lei Complementar, inclusive esse inciso que eu estou falando, onde embaixo do inciso vem todas as decisões, favor e contra, que configurou e que não configurou. Então, isso ajuda muito, claro, com a pesquisa também que você vai fazer geral nos outros órgãos, mas ela é bem objetiva, né? Você já vai lá, já vai tendo um bom norte, né? Então, fica a dica aí para quem ficou para o final, né? Já vai ter aí o link, daqui a pouco eu mando para vocês. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, o juiz eleitoral é que vai avaliar se, de fato, aquelas contas que foram remetidas pelo TCE e TCU configuram um ato doloso, né? Então, nesse momento, diante do crivo do contraditório, é que o advogado vai tentar demonstrar que o seu cliente não agiu de má fé, né? Que, na verdade, foi uma culpa de terceiro, que estava seguindo um parecer da área técnica, né? Que, de repente, até refez o ato, né? Ainda antes, né? Ou então que não se considerou algum tipo de tomada de contas especial, que houve ali a aprovação, enfim, algum vício, né, dentro do processo. Então, é uma valoração que a justiça faz. A grande dúvida, foi muito boa essa sua pergunta, doutor Carlyle, porque é uma dúvida muito comum entre os advogados e advogadas, né? É uma intersecção dos tribunais de contas, né, com os efeitos eleitorais. É importante lembrar, isso aqui é outra dica que eu vou deixar claro, tá, doutora Lorena, também para quem ficou para o final. A simples inclusão do nome daquele gestor público na lista das contas rejeitadas dos tribunais de contas, essa simples inclusão, ela não significa inelegibilidade, tá? Deixar isso muito claro, porque nas cidades do interior, isso é só um pezinho para fazer um estardalhaço e até criar a chamada propaganda eleitoral antecipada negativa.
que a partir daí eles começam a pedir para não votar nele, porque ele não será candidato ou candidata. Olha só como brasileiro é. Mas tem que se ter esse cuidado, porque a jurisprudência é muito clara que o simples envio é um ato administrativo, um ato de comunicação. O TSE é apenas, e TCU envia a lista, e a Justiça Eleitoral, dependendo da instância, no caso vai ser o juiz eleitoral, é que vai avaliar, inclusive sob a ótica do princípio da verdade real, que é a marca do processo eleitoral, assim como o direito criminal, é você analisar o que de fato aconteceu ali, inclusive ouvindo as provas e até circunstâncias que nem as partes alegaram, mas que é de conhecimento ali do juiz ou até mesmo fica claro na análise daquele caso concreto. Então é muito importante o advogado deixar clara a ausência do dolo, né? E é o juiz, sim, que vai analisar. No caso das eleições passadas, era o TRE, né, que é no caso das eleições regionais, e o TSE na nacional. Então, como a competência do juiz eleitoral, é ele que, no final das contas, vai dizer se houve ou não esse ato doloso. Acredito que nós estamos no limite do nosso tempo. Que pena. Pois é, doutor Daniel, eu queria agradecer por toda a sua disponibilidade, por responder a todas as perguntas, por compartilhar o seu conhecimento com a gente, que eu acredito que é o que tem de mais importante realmente. Eu acho que é uma de grande generosidade as pessoas que compartilham o conhecimento, né? O professor é minha admiração profunda por todos eles que realmente compartilham o que sabem e têm prazer nisso. E, com certeza, esse é um assunto super importante. A atuação na advocacia já é complexa e com direito especializado, como direito eleitoral, ele é mais complexo ainda. Então, nesse período, aqui a OAB disponibilizar um curso desse, no período de Covid, né, com todas as dificuldades e restrições que a gente tem, realmente foi muito importante para nós advogados aqui, do Mossoró e de todos que estão disponíveis, é óbvio, o curso. Foi com maestria que você colocou para a gente e simplificou realmente a questão do compliance, né, na área do eleitoral. E realmente, assim, só tenho que agradecer, parabenizar Bárbara Paloma pela iniciativa, pelo desempenho, está desenvolvendo projetos como esse, frente à OAB, o nosso vice-presidente Glauber, que também está sempre estruturando e apoiando a todos. E para mim realmente foi uma grande aula, foi super prazeroso, um prazer realmente reencontrar esse meu amigo de tantos anos, desde a nossa adolescência. Eu ia deixar para o final, né? No início eu comecei com formalismo, mas realmente fico super orgulhosa de ver o grande profissional que você é, altamente capacitado, e é um grande prazer a gente estar recebendo você aqui, até porque você é nosso conterrâneo, e trazer pessoas que realmente têm essa relação e venham a contribuir com a gente realmente é muito prazeroso. Então, acredito que deu para vislumbrar muitas perspectivas no âmbito da advocacia eleitoral, tirar várias dúvidas, né? E realmente trazer essa perspectiva para o advogado, né? Que a gente precisa realmente acrescentar, renovar, criar realmente, porque o mundo está aí toda hora se globalizando, futurista, né? O mundo hoje está com perspectivas futurísticas, então a gente realmente tem que seguir esse padrão e foi uma perspectiva muito boa que você trouxe em relação ao assunto. Queria lembrar a todos os participantes que no chat está lá o link, que realmente para fazer a inscrição, para poder realmente ter a certificação. Estou me lembrando aqui agora, antes que eu esqueça. E, lógico, passar a palavra para o doutor Daniel para fazer suas finalizações, suas colocações finais, para a gente realmente finalizar esse momento e potencializar realmente meus agradecimentos a Glauber e a Bárbara pela viabilização, né, do minicurso, disponibilizar isso e compartilhar isso com os meus colegas. Eu adorei, estou super feliz, satisfeita, e eu imagino que todos os outros colegas também adoraram realmente. Você é um profissional brilhante. Minha amiga, muito obrigado. A gente fica tão feliz, né? Eu tive a oportunidade de dar palestra em outros lugares, mas é um prazer especial aqui estar na minha terra, né? Curiosamente, eu estou na cidade de Mossoró, né? Se fosse presencial, eu estaria aqui, né? Vim para o Dia dos Pais, acabei ficando. E dizer da minha alegria, da minha satisfação, sobretudo a minha gratidão, né? A você, Lorena, a doutor Glauber, a doutora Bárbara, parabenizar mais uma vez pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui no OAB de Mossoró. Lá de Natal a gente escuta aí as conquistas, né? Quando conversa com os advogados, não só aqui de Natal, mas do Alto Oeste, do Vale do Açu, né? A gente vê muitos elogios à gestão.
parabéns, é realmente aí a pegada feminina, né, doutora Lorena? As coisas realmente são eficientes, né? Eu fico feliz por isso. E dizer a todos vocês que é uma alegria ter participado desse minicurso, falar de eleitoral, uma satisfação para mim. Eu que vocês me colocaram aqui como professor, mas eu me sinto muito mais estudante, né? Todo dia também tentando aprender, né? E fico muito realizado em ter participado desse evento, parabenizar toda a organização, não é fácil. Eu também já participei de alguns eventos recentes a nível nacional, é burocrático fazer isso aqui, é trabalhoso, e funcionou maravilhosamente bem, fui bem recebido aqui nos bastidores, né? Acredito que os sinais têm chegado aí para todos vocês nos vários links, então a equipe toda da UAB Mossoró está de parabéns a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã da advocacia, eu deixo meus parabéns, né? Não fraqueje, né? Não, ninguém solta a mão, a gente tem esse ditado lá no escritório, ninguém solta a mão, e no doutorado também o Humberto vai confirmar isso, porque realmente a luta é grande, tem momentos de grande dificuldade, mas eventos como esse nos dão mais ânimo, né? E nos faz permitir essa troca de experiências. E por falar nisso, conforme prometi, eu já coloquei no link aí, tá? Lorena, aquela segunda dica, né? Prometi duas coisas, entreguei aí, tanto o acórdão lá do vereador, senador Georgino Avelino, como também o link para o acesso aí no chat da legislação comentada pelo TSE, uma fonte muito boa que vai ajudar vocês aí nessa correria das eleições. No mais, agradecer, obrigados a todos e até a próxima. Quem quiser curtir aí ou seguir minhas redes sociais, né, no @Prof. Daniel Monteiro, né, o Prof. Daniel Monteiro, a gente sempre está postando, tanto lá como no @Novo Eleitoral também, para quem quiser se atualizar. Um grande abraço a todos e obrigado.